Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que temos trabalhado aqui, né? Iniciamos, na verdade, semana passada, falando sobre o Evangelho na vida. Parece até algo fácil de se compreender, porque no momento que nós nos identificamos, né, como cristãos e filhos de Deus, reconhecemos que Jesus ele é o nosso Salvador e começamos a viver então uma realidade de igreja local. Para nós parece claro que o Evangelho deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte do nosso cotidiano. Mas aqui há um grande equívoco muitas vezes, porque é muito fácil a gente assimilar o Evangelho a somente a uma realidade de vivência de culto, por exemplo. Aquilo que nós vivenciamos no domingo à noite, nas reuniões que nós fazemos de oração, somente essa realidade da igreja local. E o Evangelho na vida tem a ideia e a proposta justamente de ampliar a nossa visão e entender que o Evangelho ele afeta toda a nossa vida. E ele nos conduz a viver toda a vida para a glória de Deus. Não somente a realidade na igreja local, mas o nosso trabalho, a nossa família, as nossas finanças, os nossos sonhos, enfim, toda a nossa estrutura como pessoas. O Evangelho nos impulsiona a viver em todas essas esferas para a glória de Deus, inclusive na igreja local. Então, falar sobre esse tema é nos relembrar que nós somos discípulos de Jesus todos os dias e que o Evangelho deve nos conduzir todos os dias. Para isso, eu quero convidar você a abrir lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Hoje vai ter um pouquinho de barulho aqui, então peço a paciência de vocês, normal. Vão ter ali a atividade com as crianças, então fica focado aqui, não deixe as distrações te pegarem aí. Lucas capítulo 15, aqui a gente vai ler a famosa parábola do filho pródigo, né? Diz assim a palavra de Deus: Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles, entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. E depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para teu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele respondeu: teu irmão voltou,
e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai subiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para que eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Com base nessa mensagem, nós vamos explorar aqui algumas formas de se viver hoje, dentro de uma realidade de cristãos, vamos dizer assim. As 3 maneiras de se viver. Eu poderia intitular essa mensagem, ou talvez a terceira via. Calma, não é sobre política que eu vou falar. Ainda que em algum momento a mente de alguns aqui vai trabalhar de tal forma, querendo aplicar a uma realidade política, não é sobre isso. Talvez até poderíamos falar, mas eu estaria forçando o texto a falar sobre esse assunto, e não é sobre esse assunto. Então, retenha os teus pensamentos aí, né, em relação a isso. Talvez vai ter alguma similaridade no meio do caminho, mas não é essa a proposta. O tema central aqui é justamente essas 3 maneiras de se viver. A primeira maneira é buscar a salvação por meio do Evangelho, olhando para o sacrifício de Jesus. A segunda maneira é buscar a sua própria salvação, mas por meio da imoralidade, por meio do viver como se quer, viver da forma como se quer. E a terceira forma de se viver é sendo o seu próprio Salvador, mas agora por meio da religião. Religião, entre aspas, moralidade ou moralismo, né? Ou legalismo, não uma religião sadia. Então essas 3 formas de se viver a gente pode identificar nos dias de hoje. A forma do Evangelho, de ser salvo por meio do Evangelho. Segundo, a tentativa de se salvar por meio das suas próprias convicções e ideias de vida. E terceiro, por meio da religião fria, a religião moralista, legalista, só por meio de obedecer a regras. E qual é a diferença entre religião e evangelho? Porque para nós parece ser a mesma coisa. Falar que somos religiosos parece a mesma coisa de dizermos que somos evangélicos ou vivemos o evangelho. Mas o principal ponto aqui é diferenciar exatamente essa questão. Mas para entender o que é a religião, primeiro eu vou falar sobre a irreligião, sobre a falta de religião, sobre essa forma de se viver. Viver aquilo que deseja, né? Viver ignorando as leis de Deus, viver negando esse Deus que veio nos salvar, viver ignorando a existência de um Deus que criou todas as coisas. Em termos mais modernos deixa a vida me levar, vida leva eu, como diria o cantor. Ou seja, viver totalmente desprendido ou, entre aspas, soltos ou ainda livre para fazer o que se quiser. Essa irreligião ou falta de religião, ela é muito presente nos nossos dias, porque dá a impressão, aqueles que vivem dessa forma, que elas são livres para fazer aquilo que elas querem, para gastar como elas querem, para se envolver com quem elas querem, para estar onde elas querem. Ou seja, defende-se uma liberdade que na verdade é uma prisão, a prisão dos seus próprios desejos. Esses que defendem essa vida, essa forma de viver, sempre vão dizer: eu sou livre para fazer aquilo que eu quero. Eu não estou preso a uma religião, eu não estou preso a regras, eu não estou preso a sistemas. Eu, na verdade, combato sistemas porque eu nasci para ser livre. Mas essa falsa liberdade, na verdade, é uma prisão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Essa liberdade escraviza, não traz a liberdade. E não é a forma como Deus nos chamou para viver.
Por outro lado, né, do lado esquerdo, vamos dizer assim, existe essa vida imoral, livre, né, libertina, de viver o que se quer, fora de qualquer sistema. E do nosso lado, talvez direito, exista a religião, que é um pouquinho mais conservadora, lembrando que eu não estou falando de política, né? Se de um lado é uma forma mais libertina, liberta e imoral, do outro lado é uma forma mais legalista, moralista, totalmente conservadora no sentido de se apegar a regras religiosas. Desse lado, nós muitas vezes trabalhamos arduamente para sermos incrivelmente bons. Nesse lado da regra ou da forma de se viver, muitas vezes nós nos esforçamos até para obedecer às leis de Deus, na esperança de que Deus nos deva algo. Nós obedecemos, nós cumprimos os nossos ritos religiosos, nós fazemos de tudo para sermos totalmente santos ou religiosos, ao ponto de Deus olhar para nós e falar, puxa vida, que bonzinho que ele está sendo, eu vou ter que abençoar ele. Como se ele nos devesse alguma coisa. E essa, na verdade, é uma grande armadilha. A armadilha do eu mereço. Eu estou pagando o preço, então eu mereço que Deus faça algo por mim. Isso é um grande engano da religião. Achar que de alguma forma nós somos tão bons, tão religiosos, que Deus nos deva algo. E então nós chegamos diante de Deus e achamos que podemos cobrar Deus de algo. Mas Deus, eu sou tão fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja, eu tomo ceia, eu sirvo o próximo, por que eu estou passando isso? Esse é o principal questionamento daquele que vive esse moralismo, essa religião fria. É o principal sinal de que alguém está vivendo essa forma de vida. O questionamento de Deus. Mas Deus, eu estou sendo tão bom, por que eu estou passando por tribulações? Por que eu fiquei doente, Senhor? Por que eu estou com crise financeira? Por que eu perdi uma pessoa querida? Por que eu estou desempregado? Ou questionamos e questionamos. Porque de alguma forma nós achamos que a nossa religião comprou Deus e Ele nos deve algo. E lembre-se do que o Evangelho nos diz, que nós não merecemos absolutamente nada e ainda assim Deus nos deu por meio da sua graça a salvação. Então essa forma de se viver achando que Deus nos deve algo, ela é fundamentada na nossa própria justiça. Romanos 10, 13 já nos diz: portanto, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, pessoas religiosas dessa forma, que vivem dessa forma, elas ignoram a justiça de Deus e se apegam à sua própria justiça. Inclusive, muitas dessas pessoas se dizem cristãs, mas baseiam o seu valor próprio, o significado da sua vida, no seu desempenho moral. Elas acham que a sua identidade está baseada no seu próprio desempenho. No primeiro deslize que ela comete, ela já se acha indigna. Ela já se acha imerecedora. Porque de alguma forma, em alguns momentos, ela se achou merecedora. Esse tipo de vivência de religião nos aprisiona a esse lugar de desempenho, a esse lugar de dar resultados, a esse lugar de total esgotamento emocional e espiritual, porque a todo momento a pessoa está lutando para que ela se sinta digna, merecedora daquilo que Deus está fazendo por ela. E quando ela comete um pecado, o que nós estamos sujeitos a isso todos os dias, quando ela comete um pecado, ela se enfia num buraco de culpa, de amargura, não porque ela está arrependida do seu pecado, mas porque ela acha que o desempenho espiritual dela, de alguma forma, veio abaixo. De alguma coisa no microfone. De alguma forma, ela falhou na sua fase espiritual e ela vai voltar lá no início do jogo então. Ou seja, ela está fundamentada na sua própria força, na sua própria capacidade de agradar a Deus. E repito, isso não é evangelho. Isso é religião moralista, apegada a regras humanas, apegada no esforço humano de querer alcançar o favor de Deus por méritos próprios.
Nós sim obedecemos, nós sim fazemos as coisas por Deus, mas eu preciso diferenciar o que é religião e o que é evangelho nessa nossa luta e esforço. A religião diz, eu obedeço, portanto sou aceito por Deus. O evangelho diz, eu fui aceito por Deus por meio da sua graça, agora eu obedeço. Percebe a diferença? Na religião eu preciso pagar o preço para que Deus me aceite. No evangelho, Deus me aceitou do jeito que eu sou. Agora eu, olhando a graça dele, me esforço para obedecê-lo por amor, por gratidão, porque ele me amou do jeito que eu estava, da forma que eu estava, mesmo não merecendo absolutamente nada. Essa é a diferença do evangelho e a religião. E a parábola que nós lemos aqui, ela escancara para nós essa realidade. Exatamente essa realidade que eu fiz essa introdução entre religião, entre irreligião e entre o evangelho. Porque ela nos traz a realidade desses dois filhos. Né? A parábola não é só sobre o filho pródigo. Geralmente a gente só olha a questão do filho pródigo, né? Daquele que desperdiçou, que voltou, que foi perdoado. Mas ela fala principalmente de um pai que tinha 2 filhos. E a palavra nos mostra exatamente isso. O filho mais novo, ele vivia essa irreligião, essa falsa liberdade. Ele quis receber a sua herança e viver essa vida livre ou imoral da forma como ele quis. E foi o caminho que ele percorreu, né? Ele pediu a herança ao pai, né? O pai, lembrando que herança se recebe só com a morte do pai ou da mãe, mas ele reivindicou essa herança antes do tempo. O pai repartiu para os 2, porque a herança era para os 2 filhos. A parte dele ele pega, vai para um outro país e vive a sua liberdade de forma imoral, libertina, e desperdiça tudo aquilo que o pai tinha reservado a ele, né? Talvez para um futuro melhor, para um futuro, né, próspero, para ele desfrutar daquilo da forma, né, mais responsável, mas não foi o que ele fez. Ele foi totalmente irresponsável. E isso representa para nós justamente essas pessoas que buscam essa liberdade sem limites, sem regras, mas acabam em ruína espiritual, financeira, emocional. A Bíblia nos demonstra exatamente isso. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para essa terra distante e desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve fome naquela terra e ele passou necessidade. De alguém que tinha abastança, que morava no palácio, que era próspero em todos os sentidos, passa a um estado deplorável de necessidade financeira ao ponto de não ter o que comer. Trabalhando no meio dos porcos, teve vontade de comer a comida que os porcos comiam. E ninguém ajudou ele naquele momento. Mas dentro dessa realidade maravilhosa que a gente vê desse pai que recebe novamente esse filho, a partir do momento que ele se arrepende, que ele volta para casa, né? Essa cena que nós gostamos de ver, né? Desse pai recebendo ele no meio do caminho, abraçando ele, restituindo a ele a autoridade de filho, colocando um anel no seu dedo. Nessa cena aparece o outro filho, que geralmente a gente não presta muito atenção na atitude que ele teve quando o filho mais novo voltou. Esse ficou em casa. Esse filho mais velho, nós podemos identificar como esse filho da religião, que vive essa religião, que cumpre as regras, que está na casa do pai, que faz o tudo certinho, que de repente aos olhos dele merecia receber essa festa. Esse estava ali, em conformidade com essa suposta moralidade. Ele revela o seu coração ao ficar furioso com a festa que foi preparada para o filho mais novo. Ali o coração dele vem à tona. Interessante como os religiosos, muitas vezes nós estamos nesse lugar, revelamos o nosso coração diante de algumas realidades e mostramos quem realmente nós somos. De vez em quando o nosso coração vem à tona e mostra que a nossa suposta religião, ou o nosso certinho, ou o nosso cumprir as regras, às vezes é apenas uma fachada, bonita por fora,
mas por dentro às vezes totalmente diferente. Porque de vez em quando o nosso coração se revela. Como o filho mais novo, teve o seu coração escancarado quando o pai preparou uma festa para o irmão mais novo que desperdiçou toda a herança do pai. Esse estava ali, cumprindo, obedecendo, fazendo o seu dever. No versículo 29 diz: mas ele respondendo ao pai disse: há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, Senhor. Nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Talvez o nosso coração às vezes faça esse questionamento, ou não. Mas Senhor, eu estou aqui, fazendo tudo certinho. Eu merecia receber essa festa. Eu merecia receber esse cabrito. O Senhor nunca fez isso para mim. E fez para ele que desperdiçou tudo. Revela um coração totalmente apegado à sua própria justiça, ao seu modo de viver essa religião, condicionada a uma obediência totalmente egoísta, uma obediência de barganha, porque ele chega diante de Deus, do Pai, naquele momento e fala: mas eu obedeço, Senhor. E ele não obedeceu, ele desperdiçou e o Senhor está fazendo uma festa para ele. Quem somos nós nessa vivência? Aqueles que vivem essa liberdade, ou que desejam viver essa liberdade, essa irreligião, ou talvez esses religiosos, moralistas, supostos conservadores, que se dizem aqueles que fazem o certo e que obedecem todas as leis de Deus, mas de vez em quando o coração se revela demonstrando na verdade que não é isso, que tudo aquilo que ele vive é para querer conquistar a sua própria salvação por seus próprios méritos, pelos seus esforços, por sua suposta espiritualidade baseada em regras. Ambos os irmãos estavam alienados do Pai, afastados do Pai. Não pense você que somente o novo se afastou do Pai. O mais velho também estava em casa, mas estava longe do Pai. O mais velho estava no palácio, mas não conhecia o Pai que tinha. No final, o filho mais novo foi salvo porque se arrependeu e entrou na festa com alegria, porque foi perdoado e foi recebido de novo. Mas o filho mais velho, apegado ao seu próprio orgulho, às suas próprias obras, tudo isso o impediu de entrar na festa e se alegrar com o seu irmão, se alegrar com o seu pai. Mas dentro dessas duas realidades existe uma terceira via, uma terceira forma de viver. Uma forma que o Evangelho nos leva a viver. E aqui eu coloco o Evangelho acima dessas duas realidades. Superior à primeira forma de se viver. Superior à primeira forma, da segunda forma de se viver. O Evangelho está acima de tudo isso. Está acima da irreligião, da imoralidade, está acima também da religião, da moralidade. O Evangelho está acima de todas as coisas. E revela para nós a graça de Deus. A terceira maneira de viver é através do Evangelho. Mas para isso existem alguns passos para a gente entender e viver por meio do Evangelho. Primeiro, o amor iniciador do Pai. O Pai que teve a atitude de amar os seus filhos e que foi até os seus filhos. O Pai que buscou os seus filhos. Não buscou apenas o filho mais novo. O Pai que buscou também o filho mais velho. Esse Pai que deu a herança aos seus filhos e depois perdoou os pecados do mais novo, foi em direção ao mais novo, mas também depois buscou o mais velho que estava em casa, que não quis participar da festa. O amor de Deus que nos alcançou. No versículo 20 ele diz: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu cheio de compaixão, correu, beijou o seu filho no pescoço, abraçou o seu filho no pescoço e o beijou. O filho mais novo teve esse encontro com a graça desse pai, com a misericórdia desse pai. Para nós hoje, Deus não espera que nós nos limpemos para que Ele possa nos receber, para que a gente seja perfeito para Ele nos receber. Ele vem ao nosso encontro do jeito que a gente está. Deus veio ao nosso encontro da maneira que nós estávamos.
E isso é maravilhoso, irmãos. Deus nos encontrou aonde nós estávamos. E aonde nós estávamos? Perdidos em nossos pecados, mortos em nossos pecados e delitos, sujos, imundos, depravados, perdidos, imorais. Ele não esperou que a gente se limpasse para vir ao nosso encontro. Ele tomou a atitude de vir ao nosso encontro. Ele veio até nós. Ele nos perdoou. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando você sente que falhou demais, lembre-se. O Pai já estava no caminho em sua direção. Ele veio correndo em sua direção. E quando você se arrependeu lá atrás, foi porque Ele decidiu te amar antes de qualquer coisa e te convenceu disso. Então não há mérito algum em nós. Não é porque a gente se tornou bons, porque nós nos tornamos, crentes. Não. Porque eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Não foi por isso que Deus nos aceitou. Deus nos aceitou por sua livre e espontânea vontade, por amor que transbordou em seu coração e nos alcançou por meio do seu Filho Jesus, demonstrado na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para vivermos esse evangelho é: Deus nos amou do jeito que nós estávamos. Ele veio ao nosso encontro. Você se alegra com isso? Diante dessa realidade, você consegue reconhecer a graça de Deus, que mesmo você não merecendo nada, veio ao seu encontro? Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Não foi por merecimento. Não foi porque ele olhou assim, que bonitinho é o Anderson. Ele é tão bonzinho, Ele é tão quietinho. Não se engane não, Não se engane com essas falsas aparências que a gente demonstra. O nosso coração, irmãos, é maldoso. O nosso coração, muitas vezes, há pecado em nós. Há pensamentos obscuros dentro de nós. Nós precisamos desse Salvador todos os dias da nossa vida. E é isso que nós precisamos entender para começar a viver o Evangelho. Nós somos pecadores e merecedores. Mesmo assim, o Pai veio ao nosso encontro. Nos abraçou, nos beijou, colocou um anel no nosso dedo, nos chamou de filho. Mesmo nós estamos em um lugar totalmente diferente dessa realidade de filho, Ele nos trouxe para perto. Segundo ponto, arrependimento profundo. Devemos nos arrepender não apenas das coisas ruins que nós fazemos, mas das coisas boas que nós fazemos com intenções erradas. E aqui o negócio vai mais profundo ainda. Porque a atitude do filho mais velho foi uma atitude de boas intenções, em querer obedecer às regras, em querer obedecer aos mandamentos. Mas a intenção dele não era boa. Porque qual era a intenção dele que o texto revela? Ele queria barganhar com o pai. Ele queria se achar merecedor daquilo que o pai tinha. Ele queria ter esse lugar de destaque que o filho mais novo não teve. Ele demonstrou ter um coração invejoso, arrogante. Então, a intenção dentro dele era uma intenção errada, pecaminosa, ainda que as suas atitudes fossem de boas intenções. Então, nós temos que nos arrepender profundamente, não só das coisas erradas que a gente faz, mas aquelas que nós achamos que são as coisas certas, mas às vezes com intenções erradas, com motivações erradas. Filipenses 3,9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus por meio da fé. Como essa obediência orgulhosa do filho mais velho, o texto fala que ele estava apegado à sua justiça própria, não à justiça de Deus que vem por meio da fé. E muitas vezes nós caímos neste lugar. Então não basta parar de pecar. É necessário a gente reconhecer do porquê que nós estamos obedecendo. Por que, irmãos, que a gente está obedecendo? Por amor, por gratidão? Ou porque nós queremos conquistar esse lugar de que Deus nos deve alguma coisa? Aí chegamos diante de Deus cobrando Deus. Ô Senhor, qual é? Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, e agora? Daí aquilo que o Senhor me prometeu?
Isso não é evangelho. Isso é religião moralista, apegado na sua própria justiça e não por meio da fé. Você obedece a Deus porque o ama ou porque você quer que Ele te recompense pela obediência? Então são reflexões que nos fazem pensar, será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu faço para Deus porque eu realmente amo a Deus? Ou porque eu espero uma recompensa de Deus? Eu espero que Ele me prospere, eu espero que Ele me cure, que Ele faça algo na minha família, enfim. Eu estou tentando comprar o favor de Deus. O verdadeiro arrependimento é quando percebemos que até a nossa justiça, ela pode ser uma forma de religião. E o que a Bíblia fala sobre a nossa justiça própria? Ela chama isso de trapo de imundícia. E o texto de Isaías nos lembra que essa imagem do profeta, quando ele fala trapo de imundície, ele está usando o pano que as mulheres usavam na época, nos períodos de menstruação. Ele assemelha o pano que elas usavam, lembrando que esse período na época era considerado um período totalmente impuro, onde a mulher tinha que se isolar totalmente do convívio social. Não era visto como algo, como nós vimos hoje. Era algo que era, de alguma forma, até repudiado. Ele usa o pano que era usado para dizer assim, olha, a nossa justiça própria é isso diante de Deus. É trapo de imundície, porque é baseado no nosso próprio esforço para conquistar o favor de Deus. Então, a segunda forma de nós vivermos o Evangelho é arrependimento profundo das intenções do nosso coração, da forma como nós vivemos, não apenas das coisas erradas que a gente faz, mas das coisas supostamente certas, mas com motivações erradas. E a terceira forma de viver o Evangelho é entender o custo do Evangelho. Porque o pai, ele só pode trazer o filho de volta à custa da herança do filho mais velho. Entenda, o pai já tinha dividido para os dois filhos. O filho mais novo desperdiçou a parte dele. Então, naturalmente ele não teria mais direito, porque ele gastou a parte dele. Mas o pai perdoa e traz de volta. Agora o pai vai repartir novamente, à custa do quê? À custa da herança do filho mais velho. Então, esse foi o custo do perdão do pai a esse filho mais novo. Então, a revolta do filho mais velho não era só porque o pai fez uma festa para o filho mais novo. É porque ele teria que repartir agora a parte dele, né? Porque o valor que ele tinha diminuiu por causa da irresponsabilidade do filho mais novo. Então, o verdadeiro preço desse perdão, nós olhamos a vida de Jesus, o nosso irmão mais velho. Ele pagou o custo infinito dessa herança na cruz do Calvário. Ele pagou esse valor, ele pagou essa dívida no nosso lugar. Ele levou sobre si esse custo para que hoje nós pudéssemos ter o perdão de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que o filho mais velho não conseguiu fazer, Jesus fez. Porque o filho mais velho, se ele fosse crente naquela época, né? E ele entendesse o Evangelho, ele ia falar, não, ok, eu perdoo, Senhor, eu vou acatar esse custo, né? Eu vou perdoar essa dívida agora que se tornou, né? Enfim, não uma dívida, mas algo que foi perdido. Eu vou dar da minha parte, vou dar aquilo que pertence a mim, para que ele receba agora novamente a herança dele. Mas ele não fez isso, ele ficou furioso. Mas Jesus fez isso no nosso lugar. Ele assumiu essa dívida, ele pagou no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar diante de Deus, para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus, como diz o texto que nós lemos. Jesus é o irmão mais velho que nós temos hoje, que perdoou os nossos pecados. Ele não ficou ressentido, né? Ele não ficou chateado, ele não ficou revoltado com o desperdício que nós fizemos da nossa vida ao se rebelar contra Deus desde o Éden, se voltar contra o Criador. Não. Ele veio nos buscar. Ele veio para nos perdoar.
Ele nos amou ao ponto de dar a sua própria vida para nos trazer de volta ao Pai, para que hoje nós pudéssemos estar diante do nosso Pai Celestial. E quando nós compreendemos o custo do Evangelho, o nosso coração ele é transformado. A nossa forma de olhar a vida ela é transformada. Nós não obedecemos mais por medo, mas agora por gratidão. Não porque temos medo de ir para o inferno. Esse destino já estava selado para nós, né? Mas Jesus veio e nos trouxe, perdoou os nossos pecados, anulou essa sentença que estava sobre nós e então nos colocou no reino de Deus, no palácio do Pai. Nos fez uma festa diante do nosso arrependimento, e a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, né, a festa nos céus. Ele nos recebeu neste lugar, preparou um banquete para nós. Por isso deve despertar em nós gratidão. E a nossa obediência agora é por causa do amor de Deus. Não porque eu tenho medo, não porque eu quero conquistar o favor dele, não, porque ele já derramou o seu favor sobre mim. Ele já veio ao meu encontro, ele já me amou do jeito que eu estava. Agora eu, diante dessa graça, a única coisa que eu consigo fazer é obedecer. É estar diante desse Deus, desse Pai. Ele nos liberta da nossa própria rebeldia, da nossa autojustificação. E nós então passamos a viver essa verdadeira liberdade, governados pelo Espírito que Ele colocou dentro de nós. E vivemos agora a partir dessa realidade para a glória de Deus. Segundo Gálatas 20, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essas três formas de viver, a forma libertina, imoral, irreligiosa, a outra totalmente religiosa, mas moralista, baseada na sua própria justiça, no seu esforço de querer se auto-salvar. E o Evangelho, que é a terceira via, que é o caminho da verdadeira liberdade que Jesus nos propõe. Ao olharmos para a cruz e entender que nós merecíamos estar ali, mas Ele assumiu o nosso lugar, perdoou os nossos pecados, preparou um banquete a nós. E hoje nós estamos na presença do Pai, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus está sobre nós. E cada vez que você pecar, lembre-se disso. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que veio até nós. Se arrepende profundamente diante do Senhor e não esqueça da graça dele imerecida. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. Não, é porque Jesus se fez merecedor em nosso lugar. Ele construiu esse caminho a nós. Ele abriu esse caminho, Ele nos trouxe para a presença do Pai. Por isso que o texto fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele mesmo falou. Ele é esse caminho que nos conduz ao Pai. Diante dessas três realidades de se viver, o mais importante aqui não foi o perdão do filho mais novo, não foi o filho mais velho ter essa atitude rebelde, não foi nem mesmo a festa que foi feita, não. O mais importante nessa cena aqui é o Pai. É o Pai. Que a nossa vivência no Evangelho seja essa: conhecer o nosso Pai Celestial. Estar nesse lugar não porque Ele me ofereceu um banquete, porque hoje eu tenho acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 2. Não. Por causa do Pai. Porque Ele me amou. Porque eu quero conhecer Ele. Lembre-se, o filho mais novo não conhecia o Pai. O filho mais velho estava em casa, mas também estava distante do Pai.
Ambos estavam distantes. Eles tinham tudo, mas ao mesmo tempo não conheciam aquele ao qual verdadeiramente amava eles. Que a nossa vivência no Evangelho seja conhecer aquele que nos amou, independente da forma como nós estamos ou estávamos, Ele nos amou e esse amor está sobre nós. Viver o Evangelho é conhecer a esse Deus todos os dias. Obedecemos por causa disso, porque Ele me amou. Pagamos o preço? Sim, porque Ele nos amou. Porque Ele nos perdoou e continua nos perdoando. E porque Ele vai nos conduzir a uma vida eterna diante dEle, para a glória do Seu nome. Quero convidar você nessa noite a analisar o seu próprio coração, a pedir para que o Espírito Santo te ajude nesse olhar para a forma como nós estamos vivendo hoje. Será que nós nos identificamos como o filho mais novo? Talvez alguns aqui vão falar, não, jamais. Eu tenho obedecido, eu tenho procurado viver diante do Senhor. Bom, então eu me assemelho ao filho mais velho que está apegado à sua própria justiça, ao seu esforço, à sua capacidade de agradar a Deus, esperando que Ele lhe deva algo. Não, também não estou certo. Não é isso que vai me salvar. Não é isso que me salvou. Não foi isso. Mas foi a graça de Jesus, o amor do Pai demonstrado na cruz. Que não dependeu do meu esforço, da minha capacidade. Não. Até porque antes dele me alcançar eu estava morto. Nós estávamos mortos. E Ele então nos trouxe a vida. A capacidade de olharmos para esse Deus e falar, Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro.